Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han, esse filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 59 e que vive desde os 22 na Alemanha, que escreve em alemão, né? É um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e neste livro que eu termino a minha análise neste vídeo, A Expulsão do Outro, ele está falando sobre sociedade, percepção e comunicação hoje, ou seja, como é que funciona a comunicação na sociedade contemporânea, nas sociedades dos dias de hoje. Esse é um livro publicado em 2016 na Alemanha e traduzido e publicado em 2022 no Brasil pela editora Vozes. O capítulo que eu analiso hoje se chama Olhar. Ele vai falar nesse capítulo sobre o panóptico digital. Então vamos lá, vamos lembrar que o panóptico, né, é um modelo prisional desenvolvido no século XVIII por Jeremy Bentham, que era basicamente um sistema prisional circular com uma torre no meio, e a partir dessa torre central esse vigia podia olhar todos os prisioneiros a partir de uma única torre. É um sistema de vigilância. Esse sistema arquitetônico foi usado pelo filósofo francês Michel Foucault como uma metáfora das sociedades em construção nos séculos XIX e XX, né, que ele chamava de sociedades disciplinares ou sociedades da vigilância. Quer dizer, isso que acontecia nesse sistema prisional estava se difundindo para toda a sociedade, e as nossas sociedades, estavam se tornando, segundo Foucault, sociedades da vigilância. As escolas, as igrejas, as famílias, as instituições de forma geral, exercendo um papel de vigilância, algumas pessoas vigiando as outras. Aí o Byung-Chul Han começa a desenvolver um conceito de panóptico digital. Ele diz, bom, nós não vivemos mais na sociedade da vigilância, não há mais necessidade que um sujeito ou que uma instituição, que um grupo de pessoas vigie o outro, né? Por quê? Porque hoje se desenvolveu um sistema que ele chama de panóptico digital, ou seja, nós somos vigiados não por olhares, nós mesmos entregamos os nossos dados através dos nossos computadores e dos nossos dispositivos móveis, né? Então, quando navegamos ou quando queremos habilitar acesso a um site, a um aplicativo, nós entregamos uma série de dados sobre nós, né? Se vamos ao supermercado, nós entregamos o número do nosso CPF e, conectado a esse número do CPF, é uma série de dados sobre nós, né? Tanto pessoais, como endereço, nome, filiação, mas também uma série de dados sobre consumo, o que é que você compra, com que frequência você compra. Então nós estamos o tempo todo entregando espontaneamente, né, entre aspas, voluntariamente, os nossos dados. E é isso que o Byung-Chul Han chama de panóptico digital. Esse sistema que tudo sabe, que tudo vê, mas é um sistema com o qual nós mesmos, de forma voluntária, cooperamos. Então vamos lá, algumas citações aí para poder detalhar um pouco mais isso. O médium digital se distingue do médium óptico pelo fato de que ele é um médium sem olhar. É interessante isso, né? Embora ele use a expressão panóptico, e a palavra panóptico significa aquilo que pode ver tudo, né? No sentido óptico, né? Uma espécie de olho que tudo vê, né? Aqui não existe um olho, não é um olho que vê, né? É um sistema abstrato, né? Na verdade, na medida em que você vai navegando, os algoritmos vão funcionando, né? Vão captando os seus dados, vão captando os seus costumes, as suas percepções, né? Então é um olho, entre aspas, que se distingue do olho tradicional, né? Porque ele não olha, ele não vê, mas ao mesmo tempo ele sabe mais do que aquele olho tradicional, né? Essa é a ideia.
Ele vai dizer em outros lugares, né? Enquanto a vigilância permite ver, talvez ver tudo, ver muito, mas ainda assim não é possível, por exemplo, ver aquilo que pensa o sujeito. O panóptico digital pode, a partir dos dados de navegação, abstrair o que você pensa, abstrair as suas emoções, abstrair os seus gostos, né? Então seria uma espécie de olho que pode ver não só você por fora, mas poderia ver você por dentro, né? E você está fazendo isso tudo voluntariamente, entregando voluntariamente todos os seus dados, né? Para que eles sejam usados contra você. Ou, se vocês quiserem, uma outra citação: ó, pensamentos escapam ao olhar, os pensamentos não escapam ao panóptico digital. Você pode ser vigiado por um olho óptico, e esse olho óptico vai ver tudo que acontece ao seu redor, mas não pode ver o que acontece dentro de você, não pode olhar, não pode perceber, não pode abstrair os seus pensamentos. Mas ele diz que o panóptico digital tem acesso aos seus pensamentos. Isso, claro, é um acesso intermediado pelos dados que você oferece através da sua navegação, né? Comprando, se expondo nas redes sociais, né? Então, se alguém quiser saber algo sobre você, pode saber muita coisa através, por exemplo, das redes sociais. Os prisioneiros do panóptico digital não se sentem vistos, né? Na verdade, de um ponto de vista rigoroso, a gente não está sendo visto, a gente está sendo mais do que visto. A quantidade de informação a nosso respeito é muito mais detalhada do que alguém que estivesse nos observando, né? Ou seja, vigiados. Assim, eles se sentem livres e se expõem voluntariamente, né? Parece que essa é a grande genialidade dos sistemas digitais da atualidade, né? As pessoas se expõem voluntariamente. Elas são vigiadas na mesma proporção em que se sentem livres, né? Quando você se sente vigiado, você pode resistir, você pode camuflar a informação, você pode enfrentar o seu vigilante, você pode se insurgir contra o vigilante. Mas, num sistema digital, como é que você se insurge? Você consegue imaginar como é que você poderia viver num mundo contemporâneo sem expor nenhum dado seu? Quer dizer, claro, a primeira coisa é, você não deveria ter computador, não deveria ter celular, né, para começar a brincadeira. Mas e aí, como é que você faz as coisas sem computador, sem celular, né? É maluco isso, né? O panóptico digital não limita a liberdade, mas a explora, né? Então, não é um sistema limitador da liberdade. Na verdade, ele tira proveito da sua própria liberdade. E quanto mais livre você for, mais coisa você entrega, e quanto mais coisa você entrega, mais você está sendo manipulado. Você sabe disso. Você está conversando com as pessoas em casa sobre um determinado assunto e nas redes sociais começa a aparecer propaganda sobre aquele assunto, né? Você navega e procura uma informação sobre um remédio e começa a aparecer propaganda desse remédio nas suas redes sociais, né? Você compra um livro e quem te vendeu o livro já está te oferecendo outros livros similares, dizendo, olha, pessoas que compraram esse livro compraram também esses outros, né? E tudo fica voltado para o consumo, né? Você tem a ideia de que todo mundo deseja consumir, todo mundo está obcecado pelo consumo e basta para que as pessoas consumam que se ofereçam os produtos para elas, né? Como se também elas não precisassem ter dinheiro para consumir. Bom, é isso, né? Eu espero que a gente consiga encontrar alternativas a esse mundo digital. E parece que a alternativa seria uma regulamentação bastante severa do uso de dados das pessoas, né? E como nós estamos em época de eleições, talvez fosse uma coisa bastante interessante da gente cobrar dos políticos, né, que estivessem engajados em produzir leis de proteção de dados das pessoas, que talvez essa seja a única forma de resistir a esse mundo digital, uma vez que, para mim, pelo menos, me parece impossível viver sem computador e sem celular. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado a elucidar esse capítulo. A gente se encontra na análise de um outro livro de Byung-Chul Han, esse filósofo, na minha opinião, genial.
Um abraço e até lá!